Presta atenção. O que é que está acontecendo aí dentro? A música, ela nos guia muito mais do que a gente pode imaginar. Observe para onde esse pequeno movimento musical levou você. Hoje eu estou aqui para guiar vocês numa jornada para entender o que significa sermos seres musicais. Somos feitos de música. Eu sou um dos tantos apaixonados por música que existe por aí. E eu comecei a ter noção disso quando eu fui fazer graduação em musicoterapia. Na época, eu tocava, tinha banda, era roqueiro. Na época tinha até cabelo, uma coisa interessante. As coisas mudam. E parte do curso é a gente fazer estágio, a gente atender pessoas. No estágio, tinha uma menina de 9 anos, com autismo, um comprometimento grave, e ela era hiperativa. Mas não era hiperativa, criança agitada, não era hiperativa mesmo. Ela andava de um lado para o outro da sala, o tempo todo agitada, pegava o instrumento, jogava para cima, quebrava as coisas e tudo mais. Eu saía do atendimento dela exausto. E ela tinha uma coisa, ela era muito agressiva. Ela batia, arranhava, mordia. Eu tinha que estar o tempo inteiro ligado no atendimento dela. E o mais triste para mim é que ela era autoagressiva. Num nível que ela vivia com os braços todos marcados, de mordida, arranhão. Ela não podia ter a unha grande, porque senão ela arrancava pedaços da pele. Era uma coisa muito triste de ver. Essa menina, ela fazia um movimento interessante. Lá tinha uma timba é um tambor comprido. E ela colocava a mão, enfiava a mão lá dentro. E eu estudando, o tambor ele tem uma representação do útero. E resolvi pagar para ver o que acontecia. Lá tinha uma bateria, eu peguei o bumbo, que é aquele tambor grande, abri ele e deixei ele no centro da sala para poder observar o que acontecia, o que ia acontecer. Ela chegou, agitada, andando de um lado para o outro. Na hora que ela viu, ela foi lá para dentro. Ela entrou lá, se enrolou e ficou quietinha. Aquilo me intrigou. No dia, estava eu e a minha orientadora, minha supervisora, e a gente começou a cantar cantigas de niná. Essa menina foi relaxando, foi cedendo, ela foi se desarmando. E depois de um tempo, ela saiu, deitou no meu colo e começou a acariciar meu braço. Um nível de carinho, de ternura, que eu jamais imaginei que ela pudesse ter. E eu saí daquele atendimento ali muito mexido. Nasci para isso, não tem dúvida, não tem como eu fazer outra coisa na vida. Foi uma coisa muito forte. E a partir disso, esse foi o meu começo. Na musicoterapia, quando eu entendi que eu poderia levar esse movimento, esse resgate de alguma coisa diferente, de alguma coisa bela, para as outras pessoas. E como é que começa essa nossa jornada aí essa jornada de sermos seres musicais? Quando tem a fecundação, o primeiro órgão que se forma é o coração. O coração pulsa. A pulsação é o elemento mais rudimentar da música. A partir disso, começa a formação dos outros órgãos. Ainda na 3ª semana da gestação, os ouvidos são formados. E a gente começa a perceber o mundo dos sons lá dentro. Começa a desenvolver essa percepção. A gente ouve os sons do útero da mãe, do coração, a voz da mãe, os sons que estão do lado de fora. E quando a gente já nasce com essa memória do que a gente vivenciou dentro da barriga. E a gente nasce também entendendo o sentido dos sons. Ô, nenenzinho da mamãe, vem cá! Não é assim que a gente fala com a criança? Eu falo nenenzinho do papai, mas tudo bem. Enfim, a gente tem isso natural. Isso é uma coisa inata nossa. A gente tem essa musicalidade intrínseca, vamos dizer assim. E isso é o que a gente usa para poder
estabelecer contato, estabelecer comunicação. Muito tempo eu atendi em UTI, e várias vezes eu vi casos semelhantes a esse que eu vou contar para vocês. A pessoa teve um acidente, traumatismo craniano, ficou em coma, aí os médicos fazem exames de estímulo de dor e reflexo, enfim. E não tem resposta quase nenhuma. Aí eu chego lá, observo, já conversei com familiares e tudo mais, já sei uma música que é significativa para a pessoa. Eu chego lá com meu violão, observo o ritmo do coração, o ritmo da respiração e começo a tocar aquela música significativa no ritmo que a pessoa está. Começo a tocar e em um dado momento eu toco um pouquinho mais forte. De repente, modifico o padrão respiratório. Faço de novo, o mesmo movimento. Aí, a pessoa estava com o olho fechado, de repente o olho abriu. E sucessivamente eu vou fazendo alguns movimentos musicais e a pessoa vai respondendo. Eu estabeleci ali um vínculo pela música, um vínculo sonoro com ela. A partir disso, eu vou auxiliar essa pessoa a trazer à tona o que ela tem de saudável, aquele resíduo de consciência que ela tem, para poder estabelecer contato e procurar, no meu objetivo, trazer ela de volta para uma comunicação para o que foi possível, dentro da condição dela. Existe um princípio na musicoterapia que diz isso. Quando eu sincronizo musicalmente com a pessoa, eu abro um canal de comunicação. E, a partir disso, é o que a gente vai trazer a saúde à tona. Saúde, nesse contexto, é o pulsar livremente. A gente, se parar de pulsar, se o coração parar de pulsar, acabou a vida. Não dura muito tempo. A gente traz esse pulsar livre para exatamente, às vezes, a pessoa está num movimento congelado, ela está estagnada, por exemplo, na expansão, aquela coisa, o cara super produtivo, super ativo, então vamos lá, sou produtivo e tal, tenho que fazer, trabalho, durmo pouco porque a vida é trabalho e não sei o que e tal, tudo mais, e aí não me permito ficar triste, porque tristeza é uma coisa que está longe de mim e tal. Se fica muito nisso, muito tempo, às vezes, é uma coisa que, infelizmente, é uma coisa muito comum no nosso mundo de hoje, síndrome do burnout. A pessoa ela tem um esgotamento energético, de repente ela já não dá conta de fazer mais nada. Então, é doentio. É importante a gente ter o movimento de contração e ter o movimento de expansão. A partir disso, a gente consegue caminhar na vida. Agora, caminhar, ter mais organização interna e ter mais plenitude de viver. O que na musicoterapia a gente usa, e que a gente usa, às vezes, sem saber, sem ter muita consciência de como é que funciona isso, é a audição. Na verdade, não a audição, mas a escuta. Vou trazer aqui um vídeo para vocês terem uma noção do sentido que eu estou falando aqui de escuta. Vocês vão prestar atenção, vai aparecer uma mulher de vermelho, vocês prestam atenção no som e na expressão dela, como muda à medida que os sons vão mudando. Escutar isso. Ela começou, os sons desorganizados, ela estava virando um instrumento, de repente um som chama a atenção, começou uma cadência, chama a atenção, ela olha, sorri e começa a tocar junto. Ou seja, o som absorveu ela, chamou ela ali para dentro do grupo, e de repente ela estava já tocando junto. Escutar é a gente perceber, a gente trazer o entendimento do que acontece, do som que acontece dentro daquele contexto. E aí eu tenho um entendimento amplo do que está acontecendo na situação. Um trabalho que eu acho muito interessante e que eu gosto muito de fazer é desenvolvimento de equipes. A gente vê, às vezes, uma equipe que está disfuncional, muito conflito, muito desarmônico, as pessoas não se entendem, as pessoas não se ouvem. A gente começa a tocar, coloca instrumentos, o som dos instrumentos traduz
o que está acontecendo ali no grupo. E aí a gente começa a trabalhar a escuta, as pessoas começam a se ouvir, a música começa a acontecer. A música começa a acontecer e isso tem um reflexo no dia a dia, porque eu começo a perceber meu colega de uma maneira diferente. A música, ela trouxe essa sensação de pertencimento, eu faço parte de algo maior. Tem estudos científicos que mostram que quando duas pessoas tocam juntas, o coração ele entra em sincronia, o ritmo cardíaco, e o ritmo das ondas cerebrais também entra em sincronia. E é uma coisa muito interessante, a gente vê no corpo uma coisa que não tem palavras para explicar, que a gente sente. E aí a gente pode pensar, bom, legal isso, mas eventualmente, às vezes eu vejo uma banda, né? Vamos trazer o rock aqui de novo, né? O guitarrista quebrando, rolando no chão, o baterista quebrando tudo, de repente o baixista está lá quietão, está só marcando o tempo. Ele também está sentindo, ele também está imerso naquela música, apesar da expressão dele estar diferente, aparentemente em outro mundo, mas ele está fazendo parte do mesmo contexto. Isso é uma coisa muito interessante para a gente pensar em termos, por exemplo, de liderança. Um bom líder, ele é um agenciador de ritmo, ele dá a cadência para a equipe trabalhar e ele coloca cada pessoa para fazer aquilo em que ela é boa para fazer, a cada uma pessoa na sua posição. E a partir disso, a beleza do resultado acontece, que é a mesma coisa do maestro. O maestro dá o ritmo, a orquestra toca junto, ele conduz para cada coisa estar no seu lugar e a música se torna bela. Até aqui, gente, eu estou falando da dimensão externa da escuta e da música. Mas tem também a dimensão interna. Quando a gente olha para dentro da gente, exemplo, música de cinema. Entra aí, Jair Bolinésio. Você sempre foi um funcionário excelente e hoje eu tenho uma coisa um pouco difícil para falar com você. A empresa está passando por uma reestruturação e, infelizmente, a gente vai precisar desligar alguns funcionários. Infelizmente, Jair Bolinésio, você foi um dos que vão ser mandados embora. O nosso amigo Jair Bolinésio, tem algum Jair Bolinésio aqui na plateia? Tá. Eu quis arrumar um nome para ninguém se sentir demitido. Enfim, o nosso personagem aqui, ele chegou na sala do chefe. Chegar na sala do chefe não é uma coisa muito confortável. Começa aquela música um pouquinho tensa. Começa a se desenhar a demissão dele. A música começa a tomar uma proporção que, de repente, a música toma conta de tudo e ele já não consegue ouvir o que o chefe está dizendo. Só vê a boca mexendo. Isso é o que na psicologia se chama de sequestro emocional. A emoção ela toma uma proporção tamanha que o racional, o cognitivo, ele não funciona. A gente precisa desenvolver essa escuta para saber como é que a gente está. Em momentos como esse, que chegou num ponto ali que a emoção transbordou, o que a gente tem para fazer é colocar para fora, descarregar. E a música tem um papel fundamental nisso. Uma pessoa que às vezes passa por um processo de luto, uma perda de um ente muito querido, ela sofre. E é importante ela colocar aquela dor para fora. A música que faz sentido para a pessoa, ela toca profundamente. Quando a música toca a gente profundamente, a gente chora, a gente se entrega e a gente também começa, a partir disso, se reorganizar internamente. A música ela tem esse poder de trazer esse senso de ordem, esse senso de organização interna. Agora, é claro que a gente não é o tempo todo que acontece isso, ainda bem. Mas, às vezes, a pessoa está meio desanimada e tal, tem que fazer uma faxina. Eu imagino que deve ter alguém aí, pelo menos assim, uma boa parte que tem a playlist da faxina, né? Coloca lá, o Tim Maia, vamos apontar, vamos embora, vamos lá, lavar vasilha, lavar banheiro e tudo mais. Né? Aí a gente usa a música para poder trazer movimento. E ela traz esse movimento. Em momentos que são mais dolorosos e que a gente não tem condição, aí às vezes a gente precisa fazer o movimento contrário. Essa jornada da gente se entender enquanto seres musicais, ela traz algumas percepções poderosas para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Primeiro, a gente pulsa. É natural
a gente sentir dor, a gente se contrair, a gente às vezes querer ficar quietinho. E é natural a gente também ir para a vida, a gente expandir. Ser vivo é isso. Esse movimento de ir e vir, expandir, contrair, e aí as coisas vão acontecendo, a gente vai se desenvolvendo e a beleza da vida acontece. Outra percepção poderosa que essa ideia de sermos seres musicais traz para a gente é exatamente a conexão. A partir da minha conexão interna, eu me percebo, eu posso fazer um movimento diferente comigo mesmo. A partir da minha conexão externa, eu percebo, eu posso fazer um movimento diferente também naquele grupo que eu faço parte, naquela equipe, naquele movimento, naquele lugar onde eu faço parte, que eu tô ali dentro. Então, isso gera conexão. Uma conexão verdadeira, que é muito diferente de uma conexão superficial. A gente sente, não tem palavras para dizer. Essas percepções, a gente pode trazê-las para o dia a dia e a gente começa a ter uma dimensão diferente do andamento das coisas e uma dimensão de bem-estar maior. Porque independente de eu estar enfrentando uma situação difícil, eu posso me reconectar sempre. E eu vou deixar para vocês uma frase de um filósofo alemão que diz o seguinte: música é a quintessência da vida e seus elementos. Ela nunca é mera imitação. Em outras palavras, ela expressa quem nós somos. Nós somos música. Vamos lá, as palmas. Obrigado.